Ricardo Agreste, plantador e pastor da Igreja Presbiteriana Chácara Primavera. Formado em Teologia pelo Seminário Presbiteriano do Sul e Filosofia pela FAI São Paulo. Mestre em Teologia com especialização em Missões Urbanas pelo Calvin Theological Seminary, Estados Unidos. Membro fundador do Projeto Timóteo e diretor do Centro de Treinamento para Plantadores de Igreja. Casado com Sônia, com quem tem 3 filhos, Luísa, Levi e Lígia, e um detalhe muito importante: um neto, Gabriel. Vamos receber novamente no palco da conferência Ricardo Agreste. Eu tenho que confessar para vocês que às vezes eu me sinto muito frustrado, porque eu ainda era pequeno, ainda sou pequeno, mas eu era uma criança, e eu lembro que meu pai sentou e falou assim: meu filho, presta muita atenção numa coisa. Um cara, para ser bem sucedido, ele tem que ser bonito, rico e engraçado. Vamos deixar claro uma coisa, meu filho. Ele olhou para mim e falou assim: você não é rico, você não é bonito, então seja engraçado. E pela quantidade de risadas você percebe que nem isso eu consigo ser. E Deus fez o Léo engraçado e rico. Vem aqui um pouquinho, Léo, eu preciso conversar com você. Vem aqui, vem aqui. Pelo seguinte, o Léo não sabe, eu vou até tirar esse negócio daqui, porque o negócio pode ficar feio. Não sei se todos estavam aqui hoje. O Léo fez menção na plenária dele sobre o uso de brinco. Só porque ele não tem preferência por brinco grande. Só porque você não tem nenhuma tatuagem, Léo? Não. Não? Você sabe que eu tenho um primo na conferência, de sangue, meu priminho, é o primo mais novo que eu tenho. Certo. E ele veio reclamar para mim, e eu queria que você, por favor, se reconciliasse com o meu priminho. E é de sangue mesmo. Vem cá. Vem cá. Você tem 2 opções: ou você se reconcilia com ele, ou você se acerta com ele. Ele falou que quer mostrar as tatuagens que ele tem para você. Vai reconciliar com ele. Cá. É meu primo de sangue. Não, fica você do lado dele. É meu melhor amigo. É meu melhor amigo. Ele é meu melhor amigo. O que você acha do brinco dele? Dá uma olhada no tamanho. Tá bom assim? Não, tá grande. Tá grande? Então mostra a tatuagem de pertinho pra ele assim, ó. Tá linda. E vai sair o selfie ou não? Cadê? Aqui, ó. O pessoal está querendo tirar uma foto de todos nós aqui juntos. E especial, ó, vocês dois ficam ali, ó, bem naquela ponta. Porque vocês têm que, não, vocês têm que ficar no primeiro plano, abraçadinho. É selfie? Não, ele vai pegar assim, ó. Isso, pega ele no colo. Aí. Olha lá. Vamos rápido, gente. Hã? Acabou o tempo. Não dá tempo. Vai, outra vez, outro selfie. Aí. Joia. Léo, nunca mais faça isso, tá? Hoje eu consegui segurar o cara, mas eu não prometo da próxima não, tá? E antes de eu dar uma palavra final, eu queria estender a vocês um convite que nos foi feito pelo movimento Redeemer City to City. O Andrés Garza, que está aqui com a gente, coordenador da América Latina desse movimento, ele está estendendo a todos nós aqui o convite para participar de uma conferência que vai acontecer na Cidade do México, dias 8 e 9 de fevereiro de 2017. 8 e 9
de fevereiro de 2017. Se você quiser mais informações sobre isso, você fica ligado lá no Facebook do CTPI, no site do CTPI. Nós vamos, com todo prazer, passar essas informações para você. E vai ser muito bom a gente te informar e você não se esquecer que a conferência é dia 8 e 9 de fevereiro, tá? 8 e 9 de fevereiro. Por que é importante você lembrar dessa data? Porque mesmo que você não vai na conferência, você vai lembrar que o meu aniversário é dia 8 de fevereiro. Aí você manda um presente para mim, tá bom? Bom, vocês podiam jogar, por favor, a projeção? Eu prometo, eu vou ser rápido e objetivo. Como o Evangelho transforma a igreja e a cultura na qual ela está inserida? Eu preciso falar para vocês que o quanto eu fui impactado nessa conferência. Eu confesso, hoje foi um dia meio difícil para mim, principalmente porque caiu a ficha que o Ronaldo Lidório não ia poder estar aqui no final, e aí eu entrei meio em pânico, né? Mas os 2 primeiros dias dessa conferência foram intensos, densos, eu aprendi grandemente. Por exemplo, eu não vou fazer menção de todos, especialmente aqueles meus amigos mais chegados, mas os nossos visitantes. Eu aprendi muito e tenho aprendido muito com o meu querido amigo Tommy Kires. Eu queria agradecer ele está aqui com a gente. O que eu tenho aprendido com o Tommy? Ele é um líder servo. O Tommy sempre vem ao Brasil e diz: meu amigo, eu estou aqui para te servir. E eu aprendi isso com ele, e em qualquer lugar que eu vou, eu faço questão de dizer para as pessoas que eu também estou ali para servir. Excelência acadêmica e essa disposição em servir. Nós fomos aqui servidos também pelo Albart. Eu queria agradecê-lo por ter aceitado o convite de estar aqui. E o que me chamou muito a atenção, o que eu aprendi? O Albart é um líder estratégico, mentalidade global. Mas ele, quando fala, e eu já observei isso desde domingo, quando ele pregou na nossa igreja, ele concilia profundidade com simplicidade. Hoje eu disse para ele: ok, você acha que nós estávamos querendo o Tim Keller, mas uma coisa eu senti, você comunicou de uma forma mais simples do que o Tim Keller, mas mais de coração, mais de emoção. Quando eu vi um homem que há anos está na estrada, falando do Evangelho e chorando pelo Evangelho, eu disse: a gente tem que aprender com pessoas assim. Ronaldo Lidório, um amigo querido, e para mim o Ronaldo Lidório, ele é importante numa conferência como essa, porque ele é uma espécie de líder modelo. Por quê? O Lidório, quando fala de missões, ele não é aquele líder, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Não, faça o que eu falo e faça o que eu faço. Ele fala e faz. Ele conhece e age. O Gorin, que se tornou um grande amigo, querido também, e preletor aqui do CTPI, o Gorin, ele nos lidera pensando. Ele força a barra para a coisa ir mais profundo, para não ficar na superfície, né? Eu diria que o Gorin está sempre aqui nas nossas conferências, nos desafiando à reflexão teológica e acusando, ou ele acusa o nosso pragmatismo. Ele chacoalha a gente no nosso pragmatismo. É importante a gente ter gente assim. E o que falar do nosso amigo, ele já teve que partir, Steve Anders. Para mim, o Steve, a liderança dele, Barnabé deve ter sido um cara mais ou menos parecido com o Steve Anders. Talvez não tão engraçado, mas porque o dom do Steve Anders é encorajar. Ele mobiliza pessoas e encoraja, mobiliza e encoraja. Mas o que isso tem a ver com o nosso tema? Eu pensei acerca do que acontece no livro de Atos dos Apóstolos. E no livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 ao capítulo 28, nós temos a igreja se expandindo.
desde Jerusalém até os confins da terra. E num determinado momento dessa expansão, alguém diz assim: aqueles que têm transtornado o mundo chegaram até nós, aqueles que têm chacoalhado o mundo, aqueles que têm transformado culturas, chegaram até nós. Mas eles não chegaram pelo poder bélico, eles não chegaram pela imposição imperialista, eles não chegaram com exércitos, eles chegaram de forma muito frágil. Eles eram insignificantes, eles eram galileus, eles saíram da Judéia, nem mesmo na própria Judéia eles eram considerados pessoas hábeis para fazer qualquer coisa, e foi esse movimento que teve início na Judéia, com homens simples, que chegou até os confins da terra, influenciando e transformando culturas. Mas dentre esses homens nós temos líderes como Pedro e Paulo. Pedro e Paulo são líderes em Atos dos Apóstolos de grande visibilidade. Eles são líderes de um movimento transformador. Pedro, mais nos primeiros capítulos, Paulo, nos capítulos finais de Atos, mas eles são líderes transformadores, de grande visibilidade. Mas a obra de Deus, a missão de Deus em Atos dos Apóstolos, não acontece tão somente através de homens como Paulo e Pedro. A obra também acontece através de homens como Filipe, um diácono, que aparece muito pouca visibilidade, mas ele cumpre a missão dele. Se não é por Filipe, aquele etíope não teria se rendido ao amor de Jesus, e talvez outros, seus amigos, seus vizinhos, da sua cultura não teriam sido transformados, se não fosse por Filipe. Samaria não tinha assistido uma igreja ser plantada, florescer e a obra de Deus acontecer. Filipe não é o grande líder de um movimento, Filipe não tem grande visibilidade, mas ele é tão servo fiel quanto Pedro e Paulo. E quando a gente pensa nesse sujeito chamado Barnabé, porque parece que assim, uma coisa que foi muitas vezes falada aqui para nós, sobre o perigo de nós transformarmos o nosso ministério na construção de um império pessoal, o perigo de nós transformarmos o nosso ministério no caminho da nossa própria redenção pessoal. E Barnabé é um sujeito com pouquíssima visibilidade no livro de Atos. Por sinal, Barnabé, ele é um apoiador de líderes e multiplicadores da transformação. Ele não é um Pedro e Paulo, ele não faz nada sozinho como Filipe, mas ele está sempre escorando outros, mobilizando outros, capacitando outros, e tendo alegria em que outros cumpram a sua missão. Se Deus nos falasse nessa noite, ok, eu quero fazer de vocês instrumentos dessa transformação, entenda a minha palavra, dessa revolução que só o Evangelho de Cristo pode provocar na vida de homens e mulheres. Eu quero sim usar vocês. Alguns eu vou usar como Pedro e Paulo, outros eu vou usar como Filipe, outros eu quero usar como Barnabé. Quantos gostariam de ser Barnabé, por favor? Quantos estão falando a verdade, por favor? Interessante que nós temos aqui diferentes chamados, diferentes dons, diferentes papéis, mas é o mesmo time em missão. É um time em missão. Deus derramou dons para que alguns
tenham ministérios como Pedro e Paulo. Outros Deus capacitou para ter ministérios tão importantes quanto na periferia de Jerusalém, em Samaria e Judéia, fazendo a obra como Filipe. Outros Deus capacitou para estarem nos bastidores, encorajando outros, mobilizando outros. Todos eles são importantes. E Barnabé, ele não é aquele que transforma a realidade. Barnabé é aquele que forja os que a transformam. Porque a gente tem essa sina de querer ser o herói. E se Deus resolve levantar aqui hoje 1.400 homens e mulheres para serem Barnabés, ninguém vai ser herói. Deus nos chama para forjarmos médicos que vão fazer diferença nos hospitais brasileiros, músicos que vão fazer diferença no meio artístico brasileiro, professores universitários que vão fazer diferença no mundo acadêmico brasileiro, executivos, homens de negócios que vão fazer diferença nas companhias. Ninguém aqui vai ser herói, todo mundo Barnabé, gente que mobiliza e capacita outros, forja outros para que outros transformem a cultura. Nós estamos vindo aí dos Jogos Olímpicos, e um dos momentos que nós brasileiros mais nos encantamos foi quando esse rapaz de 22 anos de idade conseguiu saltar 6,3 metros. Interessante que o grande saltador, campeão olímpico por muitos anos, foi Sergei Bubka. Uma outra pessoa na esfera feminina, Helena Isinbaeva, foi também uma grande campeã olímpica na mesma modalidade. Nós tivemos uma brasileira que não foi campeã olímpica, mas foi campeã mundial, a Fabiana Müller. E agora nós temos um campeão olímpico nessa modalidade, o Thiago Braz. Você sabe o que une essas 4 histórias? Não, eu não estou falando da modalidade que eles praticam. O que une essas 4 histórias é um nome: Vitaly Petrov. Esse foi o técnico desses 4 campeões olímpicos e mundiais. Esse é o homem que decidiu forjar outros para brilharem. Ele fica na arquibancada, mas ele participa no dia a dia do treinamento, das atividades. Ele fica debaixo do mesmo sol escaldante, ele fica no meio do mesmo frio, ele ajuda a treinar, ele ajuda a aperfeiçoar, mas quem vai ser o herói é o que salta. Ele é o Barnabé. Ele é aquele que forja outros para brilharem, forja outros para transformarem. O grande problema que eu vejo às vezes, essa frase diz: todos querem ser um diamante, mas bem poucos querem ser lapidados. Uma coisa que eu escuto muito hoje no nosso país, entre os mais jovens: eu preciso de um mentor, eu preciso de referência, eu preciso de alguém que cuide de mim, eu preciso de alguém que invista na minha vida. Mas às vezes eu sinto que o que essa nova geração muitas vezes está pedindo é alguém que os abrace, dê carinho, dê oportunidades, abra portas, mas não tire pedaços. Porque se tirar pedaços, eu troco de mentor. Se falar o que eu não gosto, eu mudo de referência. Se me cobrar pelo que eu não fiz, eu fico de mal, de biquinho. Olha outra vez essa frase, por favor. Todos querem ser um diamante, mas bem poucos desejam ser lapidados. E eu diria que na relação até mesmo de Paulo com Barnabé,
A eternidade vai nos dizer isso. O que eu vou dizer agora, eu não posso afirmar biblicamente que isso aconteceu, mas eu acho que Paulo pisou na bola, no momento em que ele não se deixa lapidar. E lá na frente, no final da sua vida, ele fala sobre João Marcos. E isso me dá uma base para Paulo ter repensado e dito: eu pisei na bola. Se você quer fazer diferença na nossa nação, se você quer fazer diferença na igreja brasileira, se você quer fazer diferença aonde quer que você atue, eu quero que você se lembre de uma frase: atletas não vencem quando os estádios estão cheios e os refletores estão acesos. Atletas vencem ao longo de anos quando optam por treinar sem uma só pessoa para aplaudir ou uma só câmera para fotografar. Talvez essas frases nos ajudem a colocar como referência a motivação certa no nosso ministério. Se você começar a optar por só fazer aquilo que as pessoas enxergam, se você optar por ser excelente só quando as pessoas estão te observando, se você resolver fazer da maneira certa, com vontade, com empenho, com paixão, só aquilo quando os holofotes estão acesos, a sua motivação está errada. Você está tentando construir um império para você mesmo. Você não vai transformar coisa nenhuma. Você não vai transformar a sociedade brasileira, a cultura brasileira, porque você não é capaz de transformar nem mesmo as suas próprias motivações erradas. Mas se quando as luzes estiverem apagadas, quando ninguém estiver olhando, você trabalhar com a mesma excelência, você trabalhar com a mesma dedicação, você pastorear vidas, quer você tenha diante de você alguém muito rico ou muito pobre, alguém muito importante ou alguém simples e sem sobrenome, quando ninguém estiver olhando, quando os refletores estiverem apagados, se você trabalhar com excelência, se você fizer o melhor e fizer com paixão, você está fazendo com a motivação correta. Grandes atletas não são forjados quando as luzes estão acesas e os estádios estão cheios. Grandes atletas são forjados quando as luzes dos estádios estão apagadas e não existe uma câmera sequer para fotografá-los, mas eles estão dando o melhor deles e estão fazendo com excelência o que eles precisam fazer. Eu queria deixar só 2 ideias básicas sobre o que eu aprendo em Atos dos Apóstolos, acerca de como o Evangelho transforma a igreja e a cultura na qual ela está inserida. As 2 ideias básicas são as seguintes, e eu não vou discorrer sobre elas, nós não temos tempo. Então, veja só, primeiro, antes de transformar a cultura, o Evangelho precisa transformar a igreja. Antes de transformar a cultura, o Evangelho precisa transformar a igreja. Antes de transformar a cultura, o Evangelho precisa redefinir a igreja, reformatar a igreja, transformar vidas, fazer da igreja, como alguém já disse, a hermenêutica, para que o mundo entenda o Evangelho. Mas uma segunda coisa, antes de transformar a igreja, o Evangelho precisa transformar o líder. Enquanto o Evangelho não for compreendido, não for acolhido, não for completamente tomado no seu coração e na sua mente a ponto de te transformar, a sua mensagem não vai ter poder transformador. E deixa eu provar isso biblicamente para vocês, só dando como referência para vocês Atos capítulo 10. Em Atos capítulo 10 eu encontro a base bíblica dessas 2 afirmações. Por quê? Veja só, Atos capítulo 10 nós encontramos um homem chamado Cornélio, um gentil, um centurião romano, e diz o texto que esse homem era piedoso e temente a Deus, ele dava muitas esmolas ao povo, ele orava continuamente a Deus, e Atos 10 nos diz que esse homem era piedoso e temente a Deus com toda a sua família.
mas ele era gentil. Ele estava do lado de fora, daqueles que se consideravam povo de Deus. Interessante. Atos 10 diz que Deus fala com esse homem, e ele obedece. Aí muda o cenário. Todo mundo conhece essa história. Para um outro homem chamado Pedro. Pedro, o representante da igreja de Jerusalém, o representante da igreja formatada pela cultura judaica, o representante daqueles que se achavam detentores do evangelho. E mais, ele tem uma agenda, porque Deus fala com ele, mas ele diz: não, Senhor, não, Senhor. Deus tem que falar 3 vezes com Pedro, e a grande dificuldade de Pedro é que ele tem uma agenda pessoal, ele tem uma agenda cultural, ele quer fazer a obra de Deus a partir das suas lentes, a partir do seu querer, a partir da sua perspectiva, a partir da sua agenda. Muitos pastores e plantadores acabam falhando, porque diante dos desafios que eles encontram na igreja, cada um deles, ao invés de perceber e sentir o que Deus está fazendo naquela comunidade, naquele lugar, naquela cidade, simplesmente quer trazer para aquela comunidade, para aquela cidade, a sua agenda pessoal. Pedro vai primeiro ter que abrir mão da sua agenda para ir ao encontro de Cornélio. E quando Pedro vai ao encontro de Cornélio, a gente tem a evidência de que antes de transformar a cultura, o evangelho precisa transformar a igreja. Pedro é a representação da igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém precisa abrir os seus olhos para o que Deus está fazendo no mundo. A igreja de Jerusalém tem que abrir mão da sua agenda pessoal. A igreja de Jerusalém tem que abrir mão do controle, porque na verdade ela nunca teve o controle. Enquanto os discípulos estão em Jerusalém, Deus está convertendo, Deus está tocando, Deus está derrubando do cavalo o homem que perseguia a igreja, e está fazendo dele o principal dos apóstolos. A igreja pensa ter controle, mas não tem. E Pedro tem que viver essa experiência de abrir mão da sua própria agenda e se submeter ao que Deus está fazendo. Antes de transformar a igreja, o evangelho precisa transformar o líder, porque mais tarde, esse episódio na casa de Cornélio se torna um ponto de referência para Pedro explicar no concílio de Jerusalém o que aconteceu, e a igreja abrir os olhos para o que Deus estava fazendo na história e no mundo. Por quê? Porque o líder abriu mão da sua agenda pessoal e decidiu fazer tão somente o que Deus queria que ele fizesse. A grande surpresa de Pedro é que quando ele chega na casa de Cornélio, Pedro descobre que Deus já estava lá. Deus já estava lá, Deus já estava trabalhando na vida de Cornélio. Qual o caminho então que nós temos? Primeiro, resgate a centralidade do evangelho em sua vida e em seu ministério. Resgate a centralidade do evangelho, que essa conferência seja um marco na minha e na sua vida, no qual nós estamos abrindo mão de todo e qualquer suposto controle, de toda e qualquer motivação de construirmos o nosso próprio império, de toda e qualquer tentativa de ter o nosso ministério e a nossa vida sob o controle da nossa própria agenda, e dizer: eu me rendo ao evangelho. O evangelho de Jesus tem o poder de fazer na vida de homens e mulheres o que ao longo da história ideologias humanas se mostraram incapazes de realizar. O nosso país vive um momento sensível, difícil,
Nós estamos entre brigas ideológicas tolas. O que vai mudar a história do nosso país não é a ideologia de esquerda, nem a ideologia de direita, não é a ideologia dos pobres, nem a ideologia dos ricos. O que vai mudar a história do nosso país é homens e mulheres compreenderem o que aconteceu naquela cruz e reconhecerem que o reino de Deus entrou na história, se rendendo a esse reino e se tornando cidadãos do reino de Deus no Brasil e vivendo os valores do reino na maior intensidade possível, enquanto o reino não vem definitivamente. Segundo, tenha como alvo a transformação da cosmovisão daqueles a quem Deus lhe enviou. Preste bem atenção nessa palavra cosmovisão. Pare de tentar transformar as pessoas no comportamento delas. Pare de tentar mudar a forma das pessoas se vestirem, se portarem, agirem. Não, por detrás de um comportamento existem valores, por detrás de valores existem crenças, e nós precisamos começar a pregar de forma que essas crenças, esses sofismas, essas coisas que escravizam a mente e o coração dos brasileiros, eles sejam libertos e eles venham a compreender de fato o que aconteceu naquela cruz e se rendam ao Senhor da história e se tornem cidadãos do reino no nosso país. Mas para tanto, você precisa perceber que a transformação gerada na vida de pessoas que se rendem ao Evangelho de Jesus provoca não a mudança na agenda delas de domingo, não a mudança na vestimenta delas, não a mudança dos hábitos, não. O Evangelho de Jesus precisa provocar o redimensionamento das crenças, dos valores e, consequentemente, das atitudes. Nas nossas igrejas, em muitas das nossas igrejas, tem se pregado um evangelho, quando muito, que se confunde com um discurso moralista. Jesus não nos trouxe um discurso moralista. Jesus não nos enviou ao mundo para tornarmos o mundo um mundo formado por pessoas melhores. Deus nos enviou ao mundo através de Jesus para anunciarmos o Evangelho, porque as pessoas não são boas, e elas precisam ser transformadas sim, mas elas não conseguem ser, a não ser pelo impacto e o poder que o Evangelho pode provocar na vida delas. E terceiro e último ponto, reafirme o DNA de sua igreja como uma comunidade em missão no mundo. A razão de ser da igreja na história não é ela mesma. A razão de ser da igreja na história são os filhos perdidos do Pai. A razão de ser da nossa existência na nossa cidade é abençoar a nossa cidade, é sermos luz na nossa cidade, é sermos sal na nossa cidade, é anunciarmos a única mensagem que pode efetivamente trazer esperança ao coração humano. Homens e mulheres transformados pelo poder gracioso do Evangelho de Jesus, tornam-se agentes de transformação na história, promovendo os valores do reino onde quer que estejam. Em outras palavras, eu desafio você a sair daqui hoje, não para ser um Pedro, nem para ser um Paulo. Se Deus quiser fazer de você um Pedro, Ele vai fazer. Se Deus quiser fazer de você um Paulo, Ele vai fazer. Mas o meu desafio para você hoje é você sair daqui determinado a ser um Barnabé, alguém que vai se deixar usar por Deus para forjar os profissionais da sua igreja, forjar as pessoas da sua comunidade, através do discipulado, através do aconselhamento, através do estudo bíblico, através da pregação bíblica séria, relevante. Você vai ser uma ferramenta de Deus para forjar aqueles que estarão inseridos na nossa sociedade, gerando valores do reino
e a transformação da nossa cultura. Você quer ser um Barnabé? Eu acho que o centro dessa conferência não é a cultura, é o Evangelho. Por isso nós vamos terminar essa conferência comendo do pão e bebendo do cálice, nos lembrando o centro do Evangelho. O centro. Quando nós tomamos do pão, nós nos lembramos que o Deus Criador entrou na história e se deixou prender, e se deixou sofrer, e se deixou matar numa cruz, para que a nossa dívida impagável para com Ele fosse paga por Ele mesmo. Loucura! Quando nós bebemos do cálice, nós nos lembramos que a única razão pela qual nós estamos aqui não é porque nós somos melhores do que as pessoas que estão do outro lado, no outro show. Não é porque nós somos melhores do que as pessoas que estão andando nesse mesmo instante no shopping center. A única coisa que nos diferencia é que nós já compreendemos o porquê o sangue de Jesus foi derramado. E nós compreendemos porque Deus nos revelou isso. Eu queria convidar vocês hoje para encerrar essa conferência comendo do pão e bebendo do cálice, comendo do pão que nos traz o perdão, bebendo do cálice que renova em nós a aliança com o Deus Criador. Eu espero que você esteja sendo essa conferência assim como eu, convencido de que eu já errei demais no meu ministério, que eu já fiz opções erradas na minha vida, mas terminar essa conferência comendo do pão e bebendo do cálice significa que Deus me ama, Deus me perdoa e Deus derrama sobre mim a sua graça abundante. Eu não sei porquê, mas Deus insiste em dizer que me ama e que te ama e que quer me usar e quer te usar, apesar do que nós somos e apesar das nossas fragilidades. Então nós vamos fazer o seguinte: o pessoal da música, que já devia estar aqui em cima, eles vão ministrar o nosso coração. Nós estamos aqui numa reunião de líderes, mas a grande maioria pastores, presbíteros. Então nós disponibilizamos várias mesas, e o que nós vamos fazer é o seguinte: o grupo vai nos ministrar, eu vou fazer uma oração, e aí, como você quiser, com quem você quiser, você se aproxima da mesa, mas não faça isso sozinha, faça isso com alguém, porque Jesus não nos enviou ao mundo solitariamente, Ele nos enviou 2 a 2, a gente precisa um do outro, a gente precisa um do outro. Venha para a mesa com mais alguém, com 2, 3, 4 seus amigos, partam o pão, tomem do cálice, comam do perdão de Deus, bebam, bebam, bebam da nova aliança que Deus fez comigo e com você, não porque nós somos melhores, mas porque Ele é inexplicavelmente um Deus gracioso que nos ama e não desiste de nós. Vamos orar. Senhor, enquanto nos aproximamos da mesa do Senhor nessa noite, nós te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito haja de forma tão profunda nas nossas mentes e corações. Tantas coisas foram faladas nessa conferência,
Tantas vezes fomos lembrados acerca do Teu Evangelho. Ó Deus, quem somos nós para transformarmos a sociedade brasileira, se não conseguimos transformar nem mesmo as nossas vidas, nem mesmo os nossos hábitos, Senhor? Nós precisamos comer do Teu perdão, nós precisamos beber do sangue poderoso de Jesus. Nós precisamos que o Senhor primeiramente nos encharque com o Teu Evangelho, para que o Teu Evangelho transborde nas nossas vidas, e o que vem acontecer nos nossos ministérios seja simplesmente uma consequência do transbordar do Teu amor, do Teu perdão, da Tua graça nas nossas vidas, Senhor. Pai, na medida em que irmãos e irmãs se aproximam da mesa, dá a eles a consciência do Teu amor, do Teu perdão, da Tua graça, da renovação. Derrama sobre eles esperança, derrama sobre eles cura física, cura emocional. Renova, Senhor, o chamado, a vocação. Derrama sonhos sobre esses queridos irmãos e irmãs. Nós Te damos graças pelo que aconteceu na cruz. Nós Te damos graças pela reconciliação que o Senhor nos ofereceu. E por isso nós comemos do pão e bebemos do cálice nessa hora, relembrando o que o amado Senhor Jesus fez por nós. É no nome dele que nós oramos.